Como ser uma pessoa obsessiva, neurótica, de baixa autoestima me levou a ler Infinite Jest, do David Foster Wallace. Se valeu a pena pra mim, se eu acho que valeria a pena pra outra pessoa, talvez como eu. Quando eu digo baixa autoestima, na minha cabeça eu quero dizer que tudo que eu consigo fazer é o mínimo que um ser humano conseguiria fazer. Eu não tenho mérito em nada que eu faço, eu não sou necessariamente inteligente, eu apenas sou uma humana média e consigo fazer o esperado de um ser humano. Se isso é ter baixa autoestima ou ser realista, eu não tô afim de ser a juíza disso hoje. A parte obsessiva vem com o fato de eu ter me dado em 2020 a meta de ler 500 livros antes de eu morrer, e essa meta está cumprida e eu estou pronta para morrer a qualquer momento agora. A obsessão foi se tornando um desafio pessoal onde eu fui testando o que o ser humano mais medíocre do mundo consegue entender e o que ele não consegue entender. Então eu fui lendo os clássicos que sobreviveram ao teste do tempo, que foram lidos em lugares diferentes do mundo pelos mais diferentes tipos de pessoas, e vendo se eu conseguia entender, e eu fui subindo a escadinha até ler coisas como a Bíblia, e eu cheguei em Infinite Jest, que é conhecido como um dos livros que as pessoas mais desistiram de ler por o quão confuso ele é. Já começa a ser difícil definir sobre o que é esse livro. Para mim, eu vou dizer que ele é, acima de qualquer coisa, sobre vício. O livro acontece numa distopia capitalista onde o Canadá, os Estados Unidos e o México são apenas uma nação. Os anos, eles não são organizados como 2001, 2002, 2003. Os anos, eles têm títulos como o ano do Whopper, o ano do cotonete, o ano da fralda. Uma definição que uma amiga minha me deu foi que esse livro seria o contrário de 1984, onde o totalitarismo tomou conta e tudo é completamente regulado. Aqui tudo é desregulado, tudo pode, tá tudo liberado. E como que seria uma nação onde tudo saiu do controle? O livro foi lançado em 1996 e David Foster Wallace consegue prever coisas como filtros de Instagram, pessoas deixando de se reconhecer o que é um rosto humano normal por estarem acostumados a se verem através de um filtro, as pessoas tendo vício em entretenimento imediato e passarem o dia inteiro numa tela ao detrimento da sua saúde. Existe um entretenimento que faz com que as pessoas fiquem grudadas na tela, onde elas não fazem suas necessidades de se alimentar ou ir no banheiro e tudo mais, e isso está sendo investigado pelo governo, tentando prevenir com que seja lançado ao público, porque algumas pessoas estão consumindo esse entretenimento por curiosidade e estão morrendo porque elas não conseguem sair da frente da tela. O autor tá te testando como leitor, citando novamente a minha amiga Ana, porque ela usou essas palavras. Esse livro, ele é muito antiliterário ao mesmo tempo que ele é literário. Enquanto tu tá te divertindo no meio de uma sessão onde tu sabe quem são os personagens, tu sabe o que tá acontecendo, qual é a narrativa, vão ter notas. Toda essa parte aqui do livro são notas, então tu precisa ir pro fim do livro, e essas notas, elas não são uma definição de uma palavra ou um contexto histórico. Algumas vezes essas notas vão ser um capítulo inteiro à parte do livro, que vai ser um contexto muito necessário para tu entender o que tá acontecendo. Ele testa a nossa capacidade de estar entediado com uma leitura, de estar frustrado, de não entender o que tá acontecendo, de ter que virar as páginas, revirar o livro, pesquisar sobre, conversar com os teus amigos para ver o que tá acontecendo até tu chegar na tua resposta. Ele não vai te entregar, tu não vai ser um leitor passivo. Se eu tivesse que ler esse livro fora do tempo que eu escolhi ler, por algum motivo acadêmico, porque algum professor meu me mandou fazer algum artigo sobre isso, eu subiria num palanque reclamando sobre a falta de respeito com o trabalhador brasileiro estudante, com toda certeza. Acho que vai do leitor, dele saber se ele tá na fase certa para consumir esse livro, se tu tá pronto para ser desafiado, para se sentir entediado, para se sentir frustrado, para no final do dia ler um livro que vai te deixar cansado, vai te deixar meio tonto, vai te deixar confuso, não vai ser necessariamente algo que vai tirar a tua cabeça dos teus problemas do dia, vai te lembrar deles e talvez vá trazer pensamentos de problemas que tu não estava ciente ainda que tu tinha. Para mim, valeu muito a pena a reflexão sobre o vício em gratificação imediata, tendo sido uma pessoa tão obcecada que leu mais de 100 livros por ano de uma forma compulsiva, simplesmente para sentir aquela dopamina de ter terminado uma meta que eu estabeleci para mim mesma. O David Foster Wallace, ele trata de vício de formas muito mais amplas do que simplesmente algo químico.
O motivo que mais me desagradou nesse livro foi a questão racial e como David Foster Wallace apenas demonstra que existe racismo no mundo tendo personagens racistas. Se isso é algo que vai atrapalhar o resto da tua experiência, não abre esse livro, porque realmente é uma constante, não transforma nada na literatura e é péssimo. Se alguém ainda tá me ouvindo, tu tem intenção de ler Infinite Jest? Já leu esse livro? Qual foi a tua experiência? Muito obrigada pela atenção.